Oi, hoje eu vim falar sobre índice glicêmico. Você sabe o que é? Bom, o índice glicêmico é um fator que diferencia os alimentos de acordo com a quantidade de carboidrato presente em cada um. Essa escala foi feita levando em consideração um alimento controle, que pode ser, por exemplo, pão branco ou a glicose pura, que possui um índice glicêmico de 100. Então, sempre que a gente ingere alimentos com carboidratos, estes entram na nossa corrente sanguínea, através da boca e da digestão, com diferentes velocidades, que é o índice glicêmico que eu estou falando. Daí, quanto mais alto for o índice glicêmico do alimento, maior será a liberação da insulina pelo pâncreas, que é o órgão responsável pela produção da insulina, pois o corpo tenta equilibrar os níveis de açúcar no nosso sangue, que é a famosa glicemia, com o objetivo de levar essa glicose, para as células e fornecer energia para todas as funções do nosso organismo. Só que o problema disso é quando a gente consome muitos ou com grande frequência alimentos com alto índice glicêmico. Pois o que vai acontecer? Haverá uma elevação na glicose rapidamente, o famoso pico glicêmico. Em resposta a essa elevação rápida, será liberada uma grande quantidade de insulina pelo pâncreas, como eu já disse, com a tentativa de equilibrar os níveis da glicemia. E os problemas em decorrência disso tudo podem ser sérios e crônicos. Então, a gente tem hipoglicemia, cansaço crônico, dores de cabeça, alterações do humor, ora bem-humorado, rapidamente mal-humorado, aumento da fome, tipo assim, pouco tempo depois que você comeu alimentos de alto índice glicêmico, você está com fome de novo, aumento na facilidade de acumular gordura e aumento na possibilidade de ganharmos peso e mais peso dia a dia, mês a mês e ano a ano. Tudo em resposta a uma alimentação em grande quantidade ou em grande frequência de alimentos de alto índice glicêmico, que, como eu já expliquei, fazem com que o corpo libere a insulina muito rapidamente e essa liberação de insulina rapidamente traz todos esses problemas citados por mim agora. O maior e o mais perigoso problema é para os diabéticos, que não possuem esses mecanismos de ajuste funcionando adequadamente, que é a produção de insulina, ou mesmo a pessoa tem uma resistência à ação da insulina, ela não funciona bem, podendo acarretar, por exemplo, a tão temida hiperglicemia, que é o contrário da hipoglicemia que eu já citei. O que acontece? O açúcar no sangue, que vem dos alimentos que têm carboidrato, especialmente esses de alto índice glicêmico que eu já disse, vai permanecer alto no nosso sangue por um tempo maior. Por quê? Porque, como eu já disse, o diabético não consegue retirar essa glicose do sangue e utilizá-la adequadamente, de forma eficiente. Daí essa situação pode ser muito perigosa, a ponto de levar até a morte, por exemplo. Portanto, é necessário entender e fazer as escolhas corretas para o funcionamento equilibrado e saudável do nosso organismo. Para um diabético, então, é fundamental que os alimentos que compõem sua dieta não sejam de alto índice glicêmico para que tudo funcione em harmonia e que a saúde desse indivíduo seja preservada. Então, alerta, Para todos nós, devemos escolher bem os alimentos que a gente consome. E neste caso, que eu estou falando de índice glicêmico, o paciente portador de diabetes ainda mais tem que levar em consideração essa observação. Ponto. Então, voltando lá nos alimentos, A gente classifica o índice glicêmico em baixo, em médio e em alto. Alimentos que afetam pouco a resposta da insulina no sangue são considerados de baixo índice glicêmico. Os que afetam muito, os de alto índice glicêmico. Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem como exemplo alimentos de baixo índice glicêmico, que é até 55 naquela escala que eu já falei. Então, nós temos quinoa, aveia, batata doce, maçã, morango, chuchu, pera, inhame, leite, castanhas, nozes e iogurtes. Alimentos de baixo índice glicêmico. Subindo um pouquinho, alimentos com índice glicêmico médio, que vai de 56 a 69 na escala.
Nós temos beterraba, arroz integral, arroz branco, banana, milho e macarrão. E, né, subindo um pouquinho mais a escala, a gente tem os alimentos com alto índice glicêmico. Estes que eu já falei, né, que devem ser consumidos com moderação, né, com parcimônia, que entram na escala com um número acima de 70, como pão branco, tapioca, suco de laranja, bebidas isotônicas, mel, batata cozida ou mesmo a frita e doces em geral. Então, para concluir, nós devemos sempre escolher alimentos com baixo ou com médio índice glicêmico, sempre, né? Pois o excesso e a frequência dos alimentos com alto índice glicêmico podem trazer problemas sérios, como eu já citei anteriormente, especialmente para as pessoas portadoras de diabetes, como eu também já disse, né? Mas veja bem, não se apavore também não, né? Uma dica: se o alimento desejado ou ingerido tiver um índice glicêmico um pouquinho maior, né? Tiver dentro desse índice glicêmico alto, acima dos 70, como eu já disse, não tenha dúvida, acompanhe-o com alimentos ricos em fibras, colocando também um pouquinho de proteína e de gordura saudável para diminuir a velocidade de absorção e baixar o índice glicêmico da refeição toda para médio. Porque o índice glicêmico do alimento é dele sozinho. A partir do momento que você coloca ele com outros alimentos, você acaba baixando. Portanto, né, se eu vou consumir um pão de sal, por exemplo, que tem um índice glicêmico de 100, se eu acrescento a esse pão de sal uma salada, coloco um pedaço de queijo, né, tomo uma limonada, por exemplo, no final, essa minha refeição, que começou com um índice glicêmico alto devido ao pão, tende a passar para um índice glicêmico médio devido também às interferências naquilo que você colocou de recheio ou que acompanhou o seu pãozinho de sal. Bom, portanto, boas escolhas são fundamentais para a nossa saúde. Aprenda a fazê-las. Então, vamos imaginar um café da manhã que tem um pão, certo? E o pão, como eu já exemplifiquei, está lá, considerado como um índice glicêmico alto porque está na escala com o número de 100. Tá, mas hoje eu quero comer esse pão. Então, a gente vai acrescentar a esse pão outros alimentos para fazer com que o índice glicêmico dele, no final, fique médio. Por exemplo, vou fazer um café da manhã onde tem um café com leite, um pão com queijo e uma fruta com aveia, certo? Vários alimentos aí dentro dessa refeição têm índice glicêmico médio. Já o pão tem índice glicêmico alto. Só que na hora da digestão, como todo mundo vai estar misturado, vai fazer com que essa refeição acabe tendo um índice glicêmico médio também. E aí, esse pão, como foi o exemplo que eu usei, de alto índice glicêmico, não vai trazer tantos problemas. Outro exemplo, almoço. O almoço, teoricamente, não deveria ser uma refeição com índice glicêmico alto. Mesmo que usássemos o arroz branco, né, que tem uma qualidade nutricional bem inferior ao arroz integral. Por que não é uma refeição com índice glicêmico alto? Porque a gente tem arroz, por exemplo, a gente tem feijão, a gente tem uma carne e a gente tem inúmeras opções na salada. Logo, no final, né, juntando esse tanto de fibra, proteína e gorduras, a gente acaba tendo um índice glicêmico menor. Porém, muitas pessoas, o que elas fazem? Acrescentam um suco com açúcar ao final da refeição, né? Ou um refrigerante nas versões tradicionais, ou sobremesa. E aí aquela refeição acaba tendo um índice glicêmico um pouco mais alto do que ela deveria. Lembrando que essa conta do índice glicêmico, ela é feita quando o alimento está sozinho, isolado, né? Porque como eu exemplifiquei, o pão dentro de uma refeição, como por exemplo o café da manhã, devido a outros contribuintes dessa refeição, ele deixa de ter o índice glicêmico alto. Então, o índice glicêmico do alimento é com o alimento sozinho. Isso é importante entender e levar em consideração. Outro exemplo, eu falei que o suco de laranja tem um alto índice glicêmico, certo? Tem por quê? Porque para fazer um suco de laranja em torno de uns 300 ml, mais ou menos, a gente usa de 2 a 3 laranjas. E a gente usa, não é a laranja toda, a gente usa o suco dela. E aí, essa bebida fica com alto índice glicêmico por conta disso, porque ela acaba não trazendo, por exemplo, as fibras da laranja.
E tem gente que ainda vai lá e põe açúcar, aumenta ainda mais esse valor. Então, minha sugestão, né? Você aí que está preocupado com a qualidade da sua alimentação e que baixar o índice glicêmico geral dela é uma boa coisa a se fazer, ao invés de tomar suco de laranja, né? A gente pode, por exemplo, chupar laranja com bagaço, porque a fibra da fruta, por exemplo, vai fazer, né, com que essa digestão, com que essa liberação da glicose do sangue seja mais lenta, favorecendo aí com que caia esse índice glicêmico. Tá, mas hoje eu tô a fim de tomar um suco de laranja, né? Por que não? Então, voltando ao exemplo lá do pão branco no café da manhã, a gente pode fazer um lanche onde o suco de laranja está dentro da composição. Por exemplo, suco de laranja associado a um sanduíche com pão integral, um creme de frango, por exemplo, e alface e tomate, certo? Né? O índice glicêmico alto do suco vai ser diluído no índice glicêmico baixo dos vegetais, do frango, que é fonte de proteína, e do pão integral. Simples assim. A minha ideia aqui é mostrar para vocês, né, como fazer boas escolhas na hora de se alimentar. E saber o que é o índice glicêmico e entender como ele funciona no nosso corpo faz parte dessas boas escolhas, né? Porque sim, alimentação com índice glicêmico alto, né, vai fazer com que a gente aumente a facilidade em ganho de gordura corporal, né, aumente a predisposição aí para o aparecimento da obesidade, especialmente se isso for muito continuado. E também a gente sabe que a obesidade vem com inúmeras outras doenças associadas a ela, aumentando aí o risco de morte. Então, e lembrando mais uma vez, pacientes portadores de diabetes, né, ainda mais precisam entender a gravidade de uma alimentação com índice glicêmico alto. Entender tudo isso para fazer melhores escolhas.